Quando ele apareceu na tela, todos perceberam na mesma hora ele se parecia com Jin-Woo. O representante explicou que o homem já havia derrotado um caçador Rank S no passado e escapado, e agora, junto de monstros humanoides que haviam fugido de dungeons, poderia ter se envolvido na morte de Christopher. Quando perguntaram se havia alguma prova de que ele era um monstro, a resposta foi direta. A mana dele era incrivelmente parecida com a de um. Questionaram também por que a identidade dele não havia sido revelada antes. O diretor respondeu que era porque ele tinha ligação com alguém presente na sala. O caçador mais forte da China então se adiantou, dizendo que seria mais eficaz revelar logo o nome do suspeito para que pudessem capturá-lo. Sem opção, ele perguntou qual era a relação entre o monstro e Jin-Woo. O diretor então confirmou. Aquele homem era o pai de Jin-Woo, desaparecido há anos. O caçador então perguntou a Jin-Woo o que ele faria se encontrasse o próprio pai. A resposta era óbvia. Se ele realmente fosse um monstro, Jin-Woo o mataria com as próprias mãos. Mas se não fosse, se ele ainda fosse seu pai, então Jin-Woo destruiria todos os caçadores que tentassem machucar a sua família, mesmo que o mundo todo se voltasse contra ele. Mais tarde, do lado de fora, Jin-Woo se encontrou com o caçador da China. Trocaram algumas palavras. O homem apertou sua mão, desejando que o pai dele não fosse realmente um monstro. No restaurante, Thomas revela o presente. 2 adagas feitas da presa mais afiada de Kamish. Jin-Woo pega as lâminas e imediatamente sente que seus movimentos com elas são naturais, leves, como se fossem uma extensão do próprio corpo. Thomas observa impressionado e pergunta à sua assistente se ela ainda acha que foi má ideia dar aquele presente. Ela apenas balança a cabeça. Jin-Woo sorri, satisfeito com o presente, mas o clima muda de repente. Uma energia estranha surge no ar. Thomas sente também e pergunta se Jin-Woo está percebendo aquilo. Ele confirma. Do lado de fora, um gigantesco portal roxo aparece no céu, muito maior do que o que trouxe Kamish da última vez. O pressentimento é claro. Talvez agora, o fim do mundo tenha realmente começado. A cena era inacreditável. Várias pessoas filmavam, chocadas, sem conseguir acreditar no que viam. Um enorme portal cobria todo o céu da Coreia. No meio da confusão, o professor lembrava que já havia alertado sobre isso há muito tempo. E o pior, dizia ele, esse era só o primeiro de muitos. Quando perguntaram o que poderiam fazer diante de algo tão assustador, a resposta era: só resta rezar. Diante do portal, Jin-Woo se depara com uma barreira. Não é uma comum. Se fosse, ele já teria destruído. O que está prestes a sair dali será algo completamente diferente de tudo que já enfrentaram. Mas uma coisa é certa: nenhuma dessas criaturas tocará em quem ele ama. O novo diretor da associação liga para ele, pergunta se pode falar, e Jin-Woo responde que sim, brincando que agora deveria chamá-lo de presidente. Jin-Chul ri, dizendo que ele pode ficar à vontade. Em seguida, vai direto ao ponto. Fez o que Jin-Woo pediu. Não há nenhum outro portal como aquele em lugar algum, e ele sabe que isso não é coincidência. O diretor conta que está planejando evacuar todos os civis antes que uma catástrofe aconteça, e pergunta o que Jin-Woo pretende fazer. Ele responde com firmeza, mesmo sem saber o que o amanhã trará, vai viver o hoje, e desliga. Na arena da associação, Jin-Woo treina com Beru. Pergunta se o soldado está dando o melhor de si, e Beru afirma que jamais ousaria. Mas Jin-Woo diz que está tudo bem, só quer se exercitar um pouco, já que Beru é o único que consegue acompanhá-lo. Beru se treme de felicidade, dizendo que as palavras de seu rei são como música para seus ouvidos. Jin-Woo então sorri e diz que agora é pra valer. Beru parte pra cima com tudo. O impacto do ataque destrói a sala, feita para aguentar caçadores de Rank S. Jin-Woo comenta que ele ficou mais forte, enquanto desvia facilmente dos golpes. Diz pra Beru ter cuidado, porque Igris e Greed estão quase o alcançando, e se quiser manter seu posto, é bom ficar mais forte. Ele o provoca de propósito, querendo incentivá-lo, porque sabe que mesmo sendo o mais forte, sozinho não conseguirá vencer os monarcas. Beru tenta um golpe mais rápido, mas Jin-Woo aparece atrás dele num piscar de olhos, acertando-o com força e o lançando para o outro lado da sala. Mesmo assim, Beru fica impressionado com a força de seu rei. Jin-Woo brinca, dizendo que vai bloquear os canais de novelas do Beru. Ele está ficando mole. Com o treino terminado, olha para o estrago e diz que é hora de limpar tudo. Liga para o presidente e pergunta se ele vai ficar bravo. Diz que tem formigas bem treinadas que arrumam tudo rapidinho. Enquanto isso, em um hotel, a secretária de Thomas pergunta se eles não vão embora, mas ele responde que ainda não. Como poderia deixar algo tão grande e lindo para trás? A secretária até concorda que é grande, mas bonito, nem tanto. Thomas dá um sorriso e diz que tudo o que faz o coração acelerar é lindo. Ele está ali, afinal, para ver se esse será o fim da humanidade ou um novo começo.
Em Seul, o trânsito está parado, e as pessoas também, por causa de uma evacuação em massa. Dentro de casa, a irmã de Jin-woo pergunta para a mãe se elas não vão sair dali. A mãe responde que não, e diz que, se for para morrer, que pelo menos escolham um lugar para isso. Jin-ha, a irmã, não concorda. Ela lembra que no ano que vem vai entrar na faculdade e finalmente poderá beber quando quiser. Ela não quer morrer ali, mas a mãe tenta tranquilizá-la, dizendo que não há motivo para se preocupar, porque o irmão delas vai protegê-las. Enquanto isso, em frente ao portal, Jin-woo observa tudo e se pergunta se vai conseguir enfrentar aquilo sem que ninguém se machuque. Ele pensa nas coisas que ainda tem pendentes, no que ainda precisa resolver antes de talvez morrer. Em silêncio, pega o celular. Em outro lugar, Cha Hae-in está treinando intensamente, até que seu celular toca. Ao atender, ela fica toda vermelha e avisa seu mestre que precisa sair. Pela primeira vez, ela e Jin-woo vão sair juntos. Como os dois são muito famosos, chamam atenção por onde passam. Ela pergunta por que ele a chamou para sair, e ele responde que é porque ela é sua única amiga. Lembra que durante a última luta contra tal estátua, ela disse isso sem saber que ele estava ouvindo. Ele revela que tem uma audição muito boa. Ela fica feliz por ele ter a convidado, mesmo achando que estão chamando a atenção demais. No fundo, percebe que está se sentindo realmente feliz pela primeira vez desde que se tornou uma caçadora. Ela diz que quer ir em todos os brinquedos do parque, mas quando começam a andar por lá, percebem que nada daquilo tem muita graça para quem vive arriscando a vida de verdade. Então Jin-woo tem uma ideia que acha que ela vai gostar. Ele invoca Kaisel, e os dois saem voando acima das nuvens. Lá do alto, ela pergunta por que ele quis ir a um parque se podia simplesmente fazer isso desde o começo. Ele responde que queria relembrar um momento importante. Foi em um portal dentro de um parque que seu pai desapareceu. Ele só queria voltar lá uma vez. Ela agradece, diz que ele sempre esteve ao lado dela, sempre ajudando. E para fechar a noite, Jin-woo diz que ainda tem mais uma coisa para mostrar. Eles seguem voando até um campo aberto, onde param e ficam juntos, olhando as estrelas. O clima continua tenso, com o portal prestes a se romper. Vários caçadores estão nas ruas, tentando entender o que está acontecendo. Um deles acaba esbarrando em um homem enorme e, irritado, começa a reclamar, dizendo que só porque o cara é grande não significa que pode sair empurrando os outros. Mas antes que ele termine de falar, sua cabeça é engolida, na frente de todos ali. Em segundos, o caos se instala. A criatura monstruosa parte para cima dos outros caçadores, massacrando um por um com brutalidade. No meio do ataque, ele grita: "O monarca das bestas vai caçar vocês, humanos inúteis. Tentem me parar se puderem." Enquanto isso, Jin-woo e Hae-in estão relaxando à beira de um rio. Aparentemente, passaram uma noite bem agradável juntos. Jin-woo sugere irem a um hotel para tomar um banho e comer algo, e ela aceita o convite. Na Associação dos Caçadores da Coreia, Jin-chul recebe a notícia do ataque e pergunta onde está Jin-woo. Um assistente informa que ainda não conseguiram contato. Logo depois, outro entra às pressas, dizendo que um caçador está enfrentando a criatura. Jin-chul imediatamente pensa que é Jin-woo, mas o assistente o corrige. Quem apareceu foi um caçador de ranking nacional. No campo de batalha, o caçador observa o monstro à sua frente e duvida se vai sair vivo dali. Antes que consiga pensar, Thomas André surge, agarra-o pela cabeça e manda ele sair do caminho, dizendo que só vai atrapalhar. De volta ao hotel, a comunicação com Jin-woo finalmente é restabelecida. Informam que um monstro está destruindo Seul. Jin-woo fica incrédulo, pois ainda faltavam alguns dias para a quebra da dungeon. O diretor confirma que é isso mesmo e que o ataque já começou. Jin-woo pergunta quantos inimigos há e o diretor responde: apenas um. Confuso, Jin-woo tenta entender como uma única criatura bloqueou a conexão com suas sombras e ainda dizimou uma guilda inteira. Ele começa a sentir um pressentimento ruim. Em seguida, pergunta ao diretor se esse inimigo tem alguma sombra e pede que confirme isso o mais rápido possível. De volta ao campo de batalha, Thomas está frente a frente com o monarca das bestas. Ordena que os outros evacuem os civis o mais rápido possível e declara que vai espancar aquele animal até a morte. A criatura ataca com violência, mas Thomas recebe o golpe de frente sem desviar. Em seguida, devolve o soco. O monarca desvia, mas Thomas já engata outro ataque, acertando-o em cheio e jogando a criatura no chão.
Foguinho chega às pressas e logo pergunta como está a situação. Um subordinado responde que os civis ainda estão sendo evacuados, enquanto Thomas André enfrenta sozinho a criatura, com o apoio das guildas de reforço. Mas algo está errado. Foguinho sente a pressão no ar, uma aura mágica sufocante, muito mais poderosa do que qualquer coisa que ele já sentiu, até mesmo na Ilha Jeju. Ele se pergunta, que tipo de monstro Thomas está enfrentando? Thomas acerta um soco que arremessa a criatura para o outro lado do bairro. O impacto destrói um prédio inteiro, mas dos escombros, o monstro salta de volta. Acerta Thomas com uma cabeçada no estômago. Thomas se curva por um segundo, mas não cai. Ele reage rápido, agarra a criatura pelas costas e o joga contra o chão. O monarca não perde tempo. Num piscar de olhos, desfere um chute no rosto de Thomas, que é lançado longe. Sem escolha, Thomas ativa sua habilidade de reforço para aguentar os próximos ataques. De longe, Yun-Ho assiste à luta. Ele sente o impulso de se transformar e ajudar, mas então para. Algo dentro dele grita para não fazer nada. É o seu instinto mais primitivo. Ele sente medo, não do tipo comum, mas o tipo que vem quando um predador maior está por perto. Ele sabe que não tem chance, e o mais aterrorizante é que o monarca sequer o nota.